A Globo agora vai pra cima com tudo do Bolsonaro. Ontem, no Fantástico, a Globo esbagaçou o governo numa matéria de 17 minutos, mostrando como funciona o funcionamento, como funciona o gabinete do ódio. E mais, essa matéria mostrava e deixava bem claro que os cabeças do esquema são os membros da família Bolsonaro. É Jair, Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro, eles são os cabeças do gabinete do ódio. Mas a matéria também mostrou, por A mais B, provando como alguns assessores de Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro são pagos com dinheiro público para ficar espalhando fake news. Também mostrou exemplos de publicações de fake news que essas pessoas que foram banidas pelo Facebook, que estão na mira do STF, estão sendo investigadas pelo STF, as publicações que eles faziam, mostrou tudo. E logo depois que acabou a matéria no Fantástico, a Globo, no Globo News, exibiu uma entrevista de 1 hora com o Felipe Neto, dissecando todo o gabinete do ódio e mostrando como é que é o modus operandi do bolsonarismo para disseminar fake news para milhões de pessoas. E é engraçado, hoje, dia 3 de agosto, faz exatamente 1 ano, foi 3 de agosto do ano passado, em que eu fiz o meu primeiro vídeo em que eu falei sobre redes sociais, em que eu falei aqui pela primeira vez, eu trabalho com redes sociais há 10 anos e olha, a esquerda não tem nada em redes sociais, a esquerda está passando vergonha nas redes sociais, está levando um 7-1 todos os dias, porque a extrema-direita tem um sistema muito grande. Eu expliquei aqui exatamente o que o Felipe Neto explicou ontem na entrevista do Globo News, com alguns novos detalhes que nesse 1 ano descobrimos. O Felipe Neto explicou, eu expliquei aqui 1 ano atrás. Eu falei, olha, eles têm dezenas de milhares de grupos de WhatsApp, é um esquema piramidal, ele começa lá de cima e os cabeças, eu até falei quem são, é a família Bolsonaro, e vai descendo as ordens até chegar na base, que são as pessoas que disseminam isso para milhões de pessoas. Em alguns minutos, o Bolsonaro consegue distorcer uma narrativa e fazer a versão dele dos fatos chegar a milhões de pessoas, coisa que a esquerda não tem. E o trabalho da esquerda seria mais fácil se tivesse organização, porque o Bolsonaro tem que mentir, tem que cometer crimes e tem que distorcer a narrativa, inventar alguma coisa para criar uma narrativa. A esquerda não, é só trabalhar com a verdade, seria muito mais fácil o trabalho. E agora vamos falar sobre a matéria da Globo e o que vai acontecer. O Bolsonaro está em desespero, porque ele percebeu que o gabinete do ódio vai ser esfacelado. A Globo está indo com tudo para cima. Inclusive escalou o Felipe Neto, que é a segunda vez que aparece na Globo, tinha aparecido no Jornal Nacional, aí agora apareceu no Globo News. E também, a matéria dele no Jornal Nacional também apareceu no Jornal Hoje, apareceu no Bom Dia Brasil do dia seguinte. Por quê? Porque a Globo percebeu que tem que falar com as pessoas mais jovens e tem que convencer as pessoas mais jovens das fake news do Bolsonaro e que o bolsonarismo é tóxico. E para isso, ninguém melhor do que o Felipe Neto, que tem mais de quase 40 milhões de seguidores no YouTube, tem mais de 12 milhões no Twitter e que fala com os mais jovens. Por isso a Globo percebeu, peraí, vamos escalar o Felipe Neto. E agora eu vou falar sobre o desespero do Bolsonaro, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para ele? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal, olha só que coisa maravilhosa que acontece. O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo está bombando porque as pessoas estão se inscrevendo no canal a partir desse vídeo. O algoritmo do YouTube, o robozinho, o sistema do YouTube, ele quer que as pessoas continuem na plataforma. Então, quando você se inscreve no canal a partir desse vídeo e você assiste esse vídeo até o final, é sim um ato de resistência que ajuda na oposição ao desgoverno, porque o algoritmo vai entender que esse vídeo está bombando e vai mostrar o vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Essas pessoas vão clicar, entrar no vídeo, também se inscrevem e vai crescendo, e a gente leva a verdade para as pessoas. Porque, como eu falei aqui, eu vou falar mais, o bolsonarismo, eles levam fake news e mentira a milhões de pessoas todos os dias. Eles são muito bem pagos com dinheiro público para isso. Então, um segundinho de graça você se inscrever no canal. E a gente também, essa semana, vamos fechar mais outdoors para colocar fora Bolsonaro em todo o Brasil, para que as pessoas se deparem com fora Bolsonaro e com argumentos contra o bolsonarismo e para a gente furar a bolha da esquerda e conseguir falar para todos os cidadãos. Então, um segundinho de graça você ajuda. E se quiser colaborar com outdoors e com outras ações do canal, você pode se tornar membro. O botão embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário, o comentário que fica fixado, vai nos comentários do primeiro, tem lá o Apoie-se, tem conta bancária, tem minhas outras redes sociais, então ajuda e você faz parte dessa oposição que a gente está fazendo aqui contra o governo. E se quiser, primeira coisa, se inscreve, um segundinho. Agora vamos falar sobre a matéria da Globo. Olha só, a matéria da Globo no Fantástico mostrou
E o engraçado é que a Globo usou a cor laranja, um pano de fundo laranja, bonito, assim, para provocar mesmo o Bolsonaro, eu tenho certeza que foi de propósito, e mostrou quem são os grandes, os cabeças do gabinete do ódio do bolsonarismo. Me mostrou lá em cima, no topo da pirâmide, Bolsonaro, a família Bolsonaro. Por quê? Porque logo abaixo deles na pirâmide tem um rapaz chamado Tércio Arnaldo. Esse Tércio Arnaldo, ele ganha mais de 13 mil por mês, ele é assessor de Jair Bolsonaro. Ele trabalha no Palácio do Planalto e a Globo fez questão de mostrar que ele trabalha com o Bolsonaro. Mais do que isso, ele é um dos maiores propagadores de fake news do Brasil. Ele teve várias contas deletadas do Facebook, que eram contas que recorrentemente colocavam fake news. Não é uma publicação ou duas, não. Era contas feitas só para difamar adversários do governo e para disseminar fake news e para ajudar o Bolsonaro nesse projeto dele de genocídio do povo brasileiro. Aí mostraram outros assessores do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, gente ligada ao bolsonarismo e todas as publicações que eles fazem, e foi mostrando as ligações deles, como eles são pagos com dinheiro público, e aí chegou na parte da entrevista algumas declarações de um dos gerentes do Facebook, inclusive falando inglês, porque ele não é brasileiro, e ele falou, olha, nossa investigação deletou 88 contas e mostrou que essas contas elas são coligadas, nós temos dados técnicos quer dizer o quê? O Facebook sabe quem é você, de qual aparelho de celular você se conecta ao seu Facebook, com quem você conversa, quem são as suas ligações, onde o seu celular está, o Facebook sabe de tudo isso. E aí, eles, na investigação interna, perceberam que, esses caras que têm essas páginas aqui, têm ligações com esses caras aqui, que têm ligações com esses aqui. Aí é só ligar os dados de IP, de localização, e o Facebook conseguiu provar que eles têm muitas ligações também com Flávio Bolsonaro, que todo o esquema de fake news, de 88 páginas do Twitter e Instagram que foram deletados, além de alguns serem assessores de Jair Bolsonaro, outros serem assessores de Eduardo Bolsonaro, outros serem ex-assessores do Carlos, tem também muitas ligações entre eles com o Flávio Bolsonaro. Aí colocaram o Flávio na pirâmide, aí foram mostrar como age o gabinete do ódio, que é disseminando fake news. Para quê? Para bombardear. É uma estratégia chamada marketing de guerrilha. É você bombardear o seu público-alvo, que é a pessoa que você quer que receba a sua mensagem, por todos os lados, de maneira que não haja maneira dessa pessoa passar o dia dela sem que ela veja a sua mensagem de alguma maneira. O que quer dizer, como isso funciona? Olha só, imagina, tem lá um cidadão e o Bolsonaro quer dizer que a cloroquina é boa. Esse cidadão, no momento que ele acordar até o momento que ele dormir, ele vai ter que deparar com a informação de que a cloroquina cura o coronavírus ou alguma coisa assim. Como? Eles vão criar centenas ou milhares de memes, fazer isso parecer que é uma coisa independente, que são pessoas normais que estão criando, mas não, são pessoas pagas com dinheiro público. E eles começam a jogar isso nos mais de 15 mil grupos de WhatsApp bolsonaristas, e aí eles têm grupos de cidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, pega uma cidade qualquer do interior, São José do Rio Preto, aí põe lá, notícias de São José do Rio Preto, tem lá no Instagram. Aí eles criam um grupo de WhatsApp. Aí o pessoal da cidade entra nesse grupo e não faz ideia de que aquele grupo foi criado por um vereador bolsonarista. Que aquele cara vai começar a disseminar, com assessores pagos com dinheiro público, coisas direcionadas a pessoas dessa cidade, mas também coisas para o bolsonarismo. E começa a disseminar aquilo ali. Aquele é um dos mais de 15 mil grupos do bolsonarismo espalhados em todo o Brasil, e eles dividem esses grupos por nicho. Tem grupos de policiais militares, grupos de fazendeiros da região tal, grupos de motoristas de aplicativo, grupo disso, daquilo, e ninguém sabe que infiltrados nesses grupos, ou muitas vezes os criadores dos grupos, são bolsonaristas que estão ali única e exclusivamente para disseminar conteúdo fake news, e isso tudo feito no WhatsApp. Enquanto isso tudo é feito no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, eles criam várias páginas aí. Tinha esse Tércio Arnaldo, ele tinha o perfil pessoal dele, com o nome dele, mas ele também tinha várias outras páginas com outros nomes. Por quê? Aí tinha uma chamada Bolsonaro News, aí tinha outra chamada Notícias do não sei o que, Brazilian Post. Brazilian Post, que nome bonito. Aí você acha que é um veículo de informação, e não, é um cara pago com dinheiro público para ficar disseminando fake news. E aí ele até se denomina, somos um veículo independente. Como é que é independente se ele é pago e trabalha com o presidente da República? Não é independente, ele está lá para defender o presidente e para mentir. E olha só, isso acontece com centenas de perfis, com talvez milhares de perfis no Instagram e no Facebook, com certeza são milhares de perfis, e aí eles também estão no Twitter, estão no TikTok, estão em todos os lugares,
sempre pagos com dinheiro público, produzindo conteúdo que não parece conteúdo profissional. Ele tem que parecer, parte da estratégia é que o conteúdo que eles produzem pareça conteúdo que foi feito por um adolescente ou foi feito por alguém em casa, assim, às pressas, ou uma pessoa que não é profissional. Porque aí passa essa sensação de que são pessoas engajadas fazendo isso. Isso ajuda a engajar o público deles e ajuda a pessoa a compartilhar isso mais facilmente do que se fosse alguma coisa feita profissionalmente por um político, alguma coisa assim, que é como a esquerda faz. A esquerda tem assim, o Lula tem o perfil do Lula, acabou. O Haddad tem o perfil do Haddad, acabou. O Haddad quer falar alguma coisa pra você, ele fala lá no perfil oficial dele. Você não segue o Haddad, você nunca vai saber o que o Haddad tem pra falar. O Bolsonaro, ele quer falar uma coisa pra você, ele talvez fale no perfil oficial dele, mas ele não precisa, porque ele pode disseminar aquilo em 15 mil grupos de WhatsApp e em sabe-se lá quantos milhares de perfis nas outras redes sociais. E você vai se deparar com a mensagem que o Bolsonaro quer que você se depare, queira você ou não. Se ele quiser falar, ó, a cloroquina é boa, você vai se deparar com uma informação, uma fake news dizendo que é boa. Não importa se você quer ou se você não quer. É isso o que acontece, é assim que a extrema-direita consegue se organizar. Aí quando acaba a matéria da Globo, começa o Felipe Neto no Globo News descendo a lenha no Bolsonaro e explicando. E é uma entrevista muito boa de se ver, porque ele explica exatamente o que eu vinha falando aqui. É um sistema piramidal lá no topo, tá? E o Felipe Neto não quis falar, mas eu falo, tá? Lá a família Bolsonaro, e aí vai descendo até chegar na base da pirâmide, que são esses mais de 15 mil grupos de WhatsApp. Mais do que isso, eles atacam nas outras redes sociais e o Felipe Neto ainda trouxe uma coisa que é nova, que não se sabia um ano atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo. Além das redes sociais e de tudo isso, eles também usam a venda de cursos. Aí eu dou o nome, Olavo de Carvalho, ele vende curso de filosofia, mas você entra lá, ele usa o curso de filosofia para quê? Para recrutar militantes para o bolsonarismo. Então aquele curso na verdade, uma porta de entrada para que você sofra uma lavagem cerebral e você vire um militante bolsonarista. É só ver que a maioria dos bolsonaristas mais ferrenhos, núcleo duro bolsonarista, é olavista. Só que o Olavo de Carvalho, inclusive alguns dos alunos dele, são filhos do Bolsonaro. Então, na verdade, ele é o guru, ele é quem tem essa ideologia burra, ideologia muito burra, é o Olavo de Carvalho, e os Bolsonaros são os imbecis que vão atrás de tudo que ele fala. É mais ou menos isso. Mas fora ele, há vários outros que vendem cursos, e inclusive cursos presenciais, e nesses cursos eles fazem de tudo, é uma lavagem cerebral completa. E eles ganham dinheiro. Como eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro vendendo esses cursos em plataformas online. E aí o que o Felipe Neto falou é o seguinte, olha só, isso é uma coisa que tem que ser feita, é uma coisa que até então a esquerda não está nessa trincheira. E é a trincheira mais importante na batalha contra o bolsonarismo, talvez, que é a comunicação, que é o pilar do bolsonarismo. Sem comunicação não existe o Bolsonaro. Lembre-se disso. Sem o gabinete do ódio, sem esses mais de 15 mil grupos de WhatsApp, esses perfis todos no Facebook, no Twitter, no Instagram, não existe Bolsonaro. O Bolsonaro seria só um deputado a mais qualquer que fala um pouco de abobrinha, mas sem essa organização toda, ele não é o Bolsonaro. E aí ele fala, olha, se as plataformas não banirem as pessoas que fazem isso, que são coisas que estão nas regras da própria plataforma que não pode fazer isso, se a plataforma não for responsabilizada por banir essas pessoas, eles vão continuar fazendo. Mais do que isso, vão continuar fazendo e lucrando com isso, porque o Olavo de Carvalho ganha milhares de reais vendendo curso numa plataforma brasileira e essa plataforma também ganha, porque ganha uma porcentagem com isso. Eles não param. Como eles estão lucrando, eles não param de vender o curso do Olavo de Carvalho e os outros cursos que fazem essa lavagem cerebral e pregam essa ideologia terraplanista, essa ideologia de que não existe pandemia, essa ideologia burrista que é genocida. Não, simplesmente eles estão lucrando e dane-se. Assim como o Facebook lucrava com as fake news e lucra hoje com o discurso de ódio, e dane-se, continuam deixando que aconteça na plataforma. E olha só uma coisa, o Felipe Neto até se embananou no fim da entrevista, porque ele falou assim, ele numa discussão com o Gabeira, que é um dos comentaristas lá da Globo News, ele se embananou e ele falou, não, eu não sou contra a remoção de perfis, eu sou contra a remoção de conteúdo. Só que tem uma coisa que o próprio Felipe Neto falava antes, que era o seguinte, se um perfil foi criado apenas para disseminar conteúdo falso e enganar pessoas, esse perfil tem sim que ser deletado, é claro que tem que ser deletado. E é responsabilidade da plataforma, e aí no caso eu falo do Twitter, do Facebook, do YouTube aqui, do Instagram, é responsabilidade deles identificarem esses conteúdos e falarem, peraí,
esse perfil aqui, eles só, uma vez, 2, 3, 5, 10, eles só disseminam fake news. Esse perfil aqui, tchau, você tem que estar fora da plataforma. E quando isso não é feito, eles têm que sim serem responsáveis, eles têm de ser responsabilizados. Por quê? Porque senão acontece o que está acontecendo. O Facebook deixou, olha só, o Facebook não apenas deixou esses 16 bolsonaristas que o STF mandou na semana passada deletar o perfil deles, não, e que já estavam cometendo crimes usando os perfis. Não apenas o Facebook queria deixar esses perfis lá, mesmo contra as regras da plataforma. O Facebook ainda recorreu no STF para que esses perfis possam continuar online. É uma coisa assim inacreditável. Enquanto isso, a minha conta no Twitter, por um tweet em que eu critiquei o Bolsonaro, foi banida para sempre. Mas há bolsonaristas que estão lá no Twitter disseminando fake news, o Osmar Terra é um deles, até hoje, e nunca aconteceu nada com ele. Um post ou outro dele é deletado, mas a conta dele continua lá intacta. Isso é justo? Não. Enquanto as plataformas não forem responsabilizadas, e aí sim o projeto das fake news, da lei das fake news, tem que visar isso, e não está visando no momento, enquanto as plataformas não forem responsabilizadas por isso, eles vão continuar disseminando fake news, porque é um crime que por enquanto está compensando, mas é claro, o STF está indo para cima deles, a Globo está numa trincheira agora, está indo com força para cima do bolsonarismo, e o desespero está batendo porque o Bolsonaro está vendo que esse pessoal vai começar a ser preso, um atrás do outro, ele pode substituir, porque são apenas engrenagens, o Alan dos Santos foge do Brasil, o Bolsonaro coloca outro influenciador, promove na mesma hora outro influenciador e coloca ali no lugar dele. Ah, a Sara Giromini vai presa, ele coloca outro imbecil ali no lugar da Sara, ele só troca um imbecil por outro e vai trocando o gado deles. É gado, o gado é para isso mesmo. Saiu, entra outro, não importa, substitui. Só que o problema é o seguinte, vai chegar uma hora que todos começam a ter problemas com a justiça e a justiça vai avançando, ele fala, pô, peraí, ferrou. Porque a justiça uma hora começa a chegar e já está chegando em quem financia, que são os empresários. E o próprio Bolsonaro com a máquina pública. E aí ele vai ser punido, porque ele não pode usar dinheiro público para ficar financiando crimes, e que é o que ele está fazendo. Então a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro, e ele sabe disso. As forças que estão vindo contra o bolsonarismo são forças muito mais poderosas do que o Bolsonaro jamais imaginou ser. Então, muito cuidado. O Bolsonaro tá com os dias contados cada vez mais. Cada dia que passa é um dia a menos do governo Bolsonaro. Então vamos continuar indo para cima. Se quer ajudar, se inscreve no canal e venha ser parte disso, que a gente vai conseguir sim. Se a gente porrar forte, ele cai. Gostou? Curte, compartilha e se inscreve. Falou!